20 horas eu me encontro com você. No Papo Alegre, onde nenhum dinheiro paga, eu me encontro com Ramon. No Papo de Calçada, ele convida as pessoas que sabem manipular. Quando alguém pergunta, ele responde sem medo de gaguejar. Por isso toda noite não penso mais em nada, só quero é me divertir no Papo de Calçada. Gente amiga, estamos começando mais um Papo de Calçada, hoje 22 de dezembro. Amanhã, Papo de Calçada faz simplesmente 9 meses que está no ar. Estamos começando mais um Papo de Calçada, Arte de Natal. Sob o patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Prefeitura Municipal do Natal, sob a batuta da Fundação Capitania das Artes e a FUNCARTE, e também pelo Governo Federal Pátria Amada Brasil. Estamos começando mais um Papo de Calçada, hoje 22 de dezembro, e aqui estamos nós, mais uma noite cheio de assunto, trazendo gentes incríveis com histórias incríveis para apimentar nossas noites, para que nossas noites sejam melhores, mais dispersas, com histórias interessantes. Aqui na nossa calçada, a gente tem dado altas gargalhadas, tem conhecido os profissionais de saúde, tem conhecido histórias de artistas, e quantos artistas bacanas têm se passado por aqui. Artistas que estão no cenário natalense. Papo de Calçada, Arte de Natal, consiste em uma coletânea de vídeos de 20 artistas que estão no cenário de Natal. Artistas esses que estarão com seu material editado, postado na minha conta do Instagram. Vai lá, me segue, se não me segue, se inscreve, Ramon Rodney, né? E lá a gente tem todo o material do Papo de Calçada, lá no YouTube também, né? Então esses vídeos serão postados no YouTube, e hoje teremos a grata satisfação de receber um professor, um arte educador, músico, artesão, ator, cantor. Talvez ele não queira ser tudo isso, mas ele é. Eu estive olhando no canal do Tio Carlos. Tio Carlos é um professor que encanta as crianças, trazendo música e muita coisa boa. Gente, agora olha, eu vou conversar vou trazer um pouquinho aqui o nosso entrevistado da noite, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de arte e educação, né? Arte e educação, que é uma coisa que é importantíssima. Tem professores que dão a vida, se viram nos 30, mas é nos 30 mesmo. E aí a gente tem o Tio Carlos. Quem é o Tio Carlos? O Tio Carlos é um músico, o Tio Carlos é um instrumentista e é um arte educador, é professor da educação infantil. Quem não conhece o Tio Carlos, você vai lá no YouTube que vocês vão conseguir ver lá musicalizações com o Tio Carlos. Ele confecciona brinquedos e eles vendem esses brinquedos para os pais das crianças, para poder as crianças em casa acompanhar as aulas do Tio Carlos pelo YouTube. É ele que confecciona. E é um grande profissional. Toca violão, deita no chão com as crianças, faz muita coisa acontecer. Conheci Tio Carlos através dos pais de seus alunos. Muitos pais de alunos me chamando e dizendo: chama Tio Carlos, chama Tio Carlos. E aí um dia mandaram um link para mim do YouTube e eu vi o quanto o Tio Carlos é especial na vida de tantas crianças. O quanto o Tio Carlos é inspirador para tantos professores que existem no interior do estado e tanta gente que hoje já faz isso. Tio Carlos, ele traz uma coisa muito mais além, porque ele fabrica. E ele é um professor que ele... gente, vão no canal depois que vocês vão amar a pessoa que eu vou apresentar hoje, né? Então, e vocês vão conhecer a história desse professor, a história desse artista, a história desse artesão, a história desse ator, a história desse cantor, a história desse sobrevivente da arte, que somou suas qualidades justamente com seu talento. Trouxe para dentro da educação tudo que ele sabia fazer com o coração.
E eu vou trazer para vocês agora esse grande profissional. O canal é Musicalização com Tio Carlos. Gente, eu vou chamar Tio Carlos agora, viu? Chegamos, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Calçada. Antes de mais nada, eu queria dar boa noite para você. Eu fiz essa explanação aqui porque foi toda a sensação que eu tive ao assistir seu canal e ver o quanto é carente de tantos, não é só do equipamento, mas é carente desse universo que se descubra o talento junto com o amor pela profissão. Bem-vindo ao nosso papo. Aqui no nosso Papo de Natal, a gente traz pessoas que estão na cena natalense, né? Espera aí que eu vou pegar o meu fone. Eu tirei o fone, tá me ouvindo agora? Pronto, agora sim. Pronto, então deve ter alguma relação aqui com o fone, tá? Eu adoro improviso, adoro quando as coisas não saem do jeito que a gente programou, né? A gente não tem um controle de nada e acha que tem, né, o controle das coisas. Acho lindo isso. Isso é o ao vivo. Olha, vamos lá, vamos começar do começo, né? Aqui no Papo de Calçada eu costumo dizer que a gente traz pessoas incríveis com histórias incríveis. Alguns pais de aluno, inclusive o Henrique Neto e a Leine Maia, né? Foi uma das pessoas que me localizaram e disse, olha, tu precisa conhecer o tio Carlos. O tio Carlos é muito talentoso e as crianças é uma paixão por ele. Aí ela pegou, mandou o link, eu comecei a dar uma olhada, eu digo, nossa, ele tem tudo a ver com a calçada, né? Então, assim, vamos lá. Conta pra gente quem é o tio Carlos. Vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de ter aceito a indicação. E você foi falando e foi me dando nervoso. Eu digo, ai meu Deus, o que é que eu vou conversar com esse povo, né? Mas aí eu lembrei, voltei 30 anos no tempo. Não, 30 não, um pouquinho, uns 35, né? Dia 13 agora, eu completo 40 anos. Então, assim, o que é que acontece? A calçada fez parte da minha educação, né? Porque hoje não tanto, né? Em Natal você não vê tanto, vê nas periferias, nos cantos mais distantes ainda, um bate-papo, o pessoal sentando, resenhando, mas no centro, que é uma coisa mais agitada, movimentada, você não tem. Estão pedindo para eu falar. Fera demais. Eita, Henrique, beijo, gente. Lele, beijo, meninas. Ó, aí o que é que acontece? Vamos lá, vamos para o começo. O tio Carlos, ele é de São Paulo. Eu vim de São Paulo com os meus pais, mas a minha mãe é de São Paulo, do Potengi, e o meu pai é aqui de São José do Mitimbu. E aí o que é que aconteceu? Eles foram para São Paulo e eu nasci lá. E como ficou muito violento, muito problemático em São Paulo, nós viemos para cá. Né? Eles passaram um tempo lá, nós viemos para cá. E aí eu cheguei, 5, 6 anos em Natal, essa coisa linda, maravilhosa, porque lá eu lembro que era muito frio, né? Então a gente não saía, não tinha tanto contato, né? Isso. E aí a gente foi morar em Ponta Negra. Aí chegou, a gente viu a praia, né? Aquela coisa louca, imensidão, mar. E assim, o primeiro dia de praia da gente foi tomar banho de shampoo, né? Levamos o shampoo, levamos o sabonete e tal. Aquela coisa toda. E aí a gente percebeu que quanto mais a gente lavava, mais o cabelo ficava duro, a água salgada e ninguém entendia nada. E as frutas aqui eram muito loucas, né? A gente ouvia muito falar em pé de caju, comer castanha. Eu tenho um irmão mais velho, Aí ele subiu no pé de cajueiro e estava comendo o caju, aproveitou e comeu a castanha, né? E a castanha, ela tem um óleo, né? E queimou a boca dele. Vamos chupar pitomba, engolia com caroço e tudo. Então, esse é o início de tudo, onde a gente brincava na rua. Aprendendo a ser nordestino, né? Exatamente, né? E aí o que acontece, né? Os meus irmãos eram daqui, né? Mas foram para lá. Eu e a minha outra irmã mais velha nascemos lá, né? O resto da galera era tudo daqui, porque são 6 irmãos ao todo. Aí, na rua a gente brincava, se socializava, aprendia, caía, mentia, era enganado também, era café com leite, colocava o povo com café com leite, batia, apanhava, porque, ao meu ver, o que nós tínhamos há
30, 40 anos atrás, era uma socialização que nós temos de outra maneira hoje. Depois eu falo um pouco desse pensamento. Mas aí eu aprendi cantiga de roda, brincadeira, pronto, beleza. Passei um tempo morando em Ponta Negra e aí fui morar no conjunto Potengi, lá na Zona Norte, que meu pai comprou uma casa e tal, e minha mãe queria morar próximo do meu tio, que morava no conjunto Gramoré, que só era eles dois, e eram inseparáveis. Aí, inclusive, eu estou até com meu café aqui também na resenha. Aí, o que é que aconteceu? Lá no Potengi que o negócio melhorou, porque de frente à minha casa tinha um clube de mães, que era o clube de mães da Julieta Barros, já falecida, mas que todo esse movimento que você está fazendo aí, você estava falando, essa coisa toda, e eu lembrando, né, dessa resenha que acontecia de frente à minha casa. Eu tive a sorte de ter um clube de mães de frente à minha casa, onde acontecia tudo no conjunto Potengi, geralmente era na Rua da Laranjeira, né? E aí o que é que acontecia lá? Novamente a gente brincava na rua, a gente caía, subia no pé de árvore, roubava às vezes fruta, roubava porque roubava, né? Ninguém pedia, chegava lá, tirava e saía correndo, apertava a campainha, também saía correndo, e, enfim, e lá a gente cresceu. Eu passei há uns 10 anos morando lá. E aí, novamente, aprendi brincadeiras, aprendi cantigas que eu não tinha aprendido em Ponta Negra. E aí, o que é que acontece? Beleza. Com 14, 15 anos, eu conheci a arte plástica. Porque eu jogava futebol perto do Potengi, no Conjunto Alvorada, e conheci um artista plástico chamado Guaraci Gabriel. Guaraci, aí, meu amigo. Pronto. E Guaraci, ele tinha vários trabalhos artísticos e morava lá no conjunto também. E fazia alguns trabalhos lá no Conjunto Alvorada. E aí eu fui tendo um contato com a arte. E aí depois a arte plástica, fui tendo contato com poesia, fui tendo contato com fotografia, até chegar na parte da música, que não chegou ainda. Aliás, chegou porque eu já tinha influência, que quando a gente ia lá para as festas do meu tio, lá no Gramoré, a gente ouvia muito Luiz Gonzaga, né? Aquela coisa assim. Ramon, eu lembro que os adultos afastavam assim o sofá, né? E aí o povo começava a dançar, arrastando a chinela. E eu olhava assim, eu digo, meu Deus, que coisa bonita esse povo tá. Eu criança, né? Nem sabia o que era forró, nem nada. Que coisa bonita esse povo tá também. E eu dizia, eu pequeno não via o todo, né? Via só o baixo, eu digo, meu Deus, que coisa bonita esse povo está fazendo aí, ouvir o som do acordeon e tal. E minha mãe, por influência de São Paulo, mas também de algumas músicas que ela ouvia quando ela era mocinha lá em São Paulo do Potengi, que era Martinho da Vila, Demônios da Garoa, isso maximizou lá em São Paulo. E vez ou outra ela cantarolava, aí um trechinho, coisa e tal. E eu comecei a ouvir aquele negócio, eu digo, rapaz, o som desse instrumento é bonito demais. Era o cavaquinho e era o acordeon. Só que o que é que aconteceu? O cavaquinho, ele chegou na minha vida, primeiro, pelo valor. E um acordeon é muito caro, né? A sanfona é muito cara. E também é muito mais complexo de tocar. E aí, com 18 anos, eu ganhei um cavaquinho de presente. E aí comecei o lengo-tengo, lengo-tengo. Foi a época que explodiu o pagode. E aí explodiu o pagode em Natal com a Casa de Show Madureira. E aí o negócio... Conheci. O negócio esquentou e tal. Mas antes, tinha a influência do danado do forró. Que aí vai entrar um convidado seu, que foi o Dimas Carlos. Eu não conheço. Ah, professor Dimas. Isso. Eu não conheço. Mas o meu irmão, que é mais velho que eu, conheceu porque meu irmão era um bom dançarino de lambada. E foi no auge de Beto Barbosa, que eu ia pro Picolinos ver a dança. Só que meu irmão também, volta e meia, ele ia pro Mandacaru.
que era a casa de show, muito antes do Picolino, do momento. Então, Beto Barbosa, Tarajane, aquela galera, Milionário José Rico, Alípio Martins, tudo rolava lá em casa. Né? Mas só de ouvir, e meus irmãos adolescentes, ia para o Moído, meu irmão dançava muito bem, ganhou vários concursos, e até chegou a dançar algumas vezes no Mandacaru, onde conheceu Dimas Carlos, e ele falava no nome, e depois eu conheci pela fama que ele tem como professor. Então, entrou o primeiro convidado que você trouxe, e vai entrar o segundo, que foi o César do Sonata, né? Que quando eu entrei na licenciatura, eu estudei com um músico do Sonata, que é Amarildo Moura, que aí, depois eu gente da gente. Amarildo depois você diga, ó, conversei, bati um papo com um Carlos, que estudou com você, que ele é Carlota, né? Porque a galera me chama, lá na turma era Carlota pelas presepadas que eu fazia dentro de sala de aula. E aí o que é que acontece, Ramon? Na verdade, eu venho da odontologia. Eu trabalhei 10 anos no consultório, mas aquilo, cheguei a fazer 1 ano e meio. Aquilo ali eu via bonito, né? O povo tudo de branco, atendendo lá. Eu dizia, rapaz, acho que eu vou ser esse negócio aí, que eu acho bonito demais. Mas eu já estava dentro da música, já tinha sido impregnado pelas artes. Não só pela música. Isso, pelas artes. Pelas artes. Por isso que o trabalho ele é tão diverso. Mas a gente vai chegar lá. E aí o povo dizia, rapaz, não entra nesse negócio que não dá certo. Não entra nesse negócio que não dá certo. Aí eu cheguei e digo, não quero mais trabalhar com odontologia, não quero mais nada disso. Eu vou sair de onde eu trabalho. Rapaz, foi uma confusão. Que eu ia morrer de fome, que não sei o quê, bababá. Beleza. Eu fui para uma vaquejada em Currais Novos. A primeira vez que eu fui lá, eu fui só de casar. Porque eu conheci minha esposa. Depois de 6 meses a gente noivou. Depois nós estamos casados há 13 anos. Né? E temos uma filha linda, maravilhosa, que está aqui desse jeito aqui por trás. Jerônimo do Sertão. Linda, região do Celi. Nunca tinha ido, Ramon, nunca. Porque eu sempre fui de dançar, gostei também muito. A Choque, que era vizinho da minha casa, eu dei muito dinheiro a Valmir Mendonça porque todo show tava lá, né? Mas, e isso, a dança, entrou a dança na minha vida. Aí, comprei uma moto, aliás, eu tinha uma moto, ainda tenho ela, porque eu gosto muito de moto. Fiz um curso de moto, entrei numa multinacional, trabalhei 5 anos, aí eu disse, rapaz, isso aqui ainda não é para mim, embora eu goste muito de fazer. E eu tocando uma vez na roda de samba, que aí é uma paixão alucinada que eu tenho, né? O samba que é lá da segunda geração do samba, década de 30, 40, Cartola, Noel Rosa, Adorina Barbosa e tal. E o povo me chama de velho porque eu sempre gostei desse povo um pouco mais transcendente, né? Vamos dizer assim. É um povo de bagagem boa. Isso. Aí um amigo meu chegou, Gustavo Monte, disse, Carlos, você tem todo o perfil de professor. Eu disse, que danado de professor, vou ser lá professor, eu vou estar não. Ele disse, rapaz, é de música. Aí eu me interessei. Aí eu fui procurar saber como é que era o curso. Ramon, eu sou um músico de rua, de roda de samba, né? Então eu conheço uma parte específica da música, que é a parte das harmonias, né? Onde você recebe um músico, você recebe um cantor, e ali você dá um primeiro tom e vai desmantelando o resto. Eu não tinha contato com partitura. Até um amigo meu, Pires, montar uma banda de samba jazz. E a gente começou nas rodas de samba, estreitamos os laços, ficamos amigos. E eu comecei a estudar flauta transversal. Maravilhoso. E quando eu comecei a estudar flauta transversal, uma amiga minha, que hoje é minha amiga, foi minha professora de flauta, Cássia Dias. Ela chegou e disse, Carlos, você tem todo o perfil de professor. Eu digo, gente,
eu acho que esse povo tem razão. Eu vou lá fazer esse negócio. Fiz o vestibular, o último vestibular, estudei, porque era uma coisa que eu queria mesmo. Passei, né? Uhum. Mas assim, quando eu entrei, eu acho se quando a gente for para o encontro divino, eu acho que a primeira sensação que eu lembro é de entrar na escola de música, aquele negócio, todo mundo tocando aquele som, aquela coisa bonita. Aí você fez música? Eu sou formado em música. Certo. Aí, quando eu entrei na escola de música, né, que é a IMUF, a escola de música da UFRN, eu ali, eu digo, rapaz, eu nasci para esse negócio aqui mesmo. Aí, beleza, chegou a parte de estágio. Quando chegou no estágio, Ramon, eu digo, rapaz, e agora? Dá aula para criança, eu fui pai cedo, eu tenho uma filha com 20 anos já, praticamente. Com 20, nem parece. Olha a carinha de menino. Coisa boa. E aí, eu sempre tive muito sobrinho. E eu gosto muito de criança, desde pequeno. Mas, enfim, fui lá, um amigo meu, Jader, chegou e disse, Carlos, eu passei num concurso aqui e eu tenho que sair de uma escola que eu estou trabalhando. Você topa? Eu digo, tu tá doido, eu tô com 1 ano e 3 meses de curso só. Ele disse, não, mas você tem todo o perfil de professor. Eu digo, rapaz, então eu vou... A mesma conversa, né? O povo lá, tem, não tem. Eu digo, pronto, beleza. Aí eu fui pra sala de aula. Ramon, dei a primeira aula, achei lindo aquilo ali. Quinta série. Uns 2, 3 meses depois, eu entrei em outra escola. E aí eu dei a primeira aula no berçário. Quando eu dei a aula no berçário, eu digo, nasci. Eu nasci para isso aqui. Aquele negócio disse, rapaz... Me achei, isso, né? Me achei. E aí o que é que acontece? Quando eu fui procurar material, não tinha uma literatura como nós temos hoje. YouTube, estava começando, né? A galera postar alguma coisa e tal. Porque a música ainda ela tem um pensamento muito tradicional europeu. Pelo menos quando se diz em uma estrutura musical mais acadêmica. Até pela própria formação que nós temos no interior, né? As bandas que nós temos no interior, né? Os projetos sociais que tem. Então, geralmente, eles montam bandas e eles vão ali trabalhar diversos instrumentos musicais, a música clássica, da música erudita e tal. E aí eu digo, rapaz, e agora, o que é que eu faço? Eu comecei a conversar com as meninas em sala de aula. Tio Carlos, dá para fazer... Não era tio Carlos ainda, era professor. Eu vou chegar na parte do tio Carlos. Aí, rapaz, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo e tal. Beleza. Aí eu disse... Eu vou para outros setores da universidade e vou pegar outros subsídios. Então, eu cursei disciplina em políticas públicas, em educação, no CB, né, que é o pessoal das ciências biológicas. Identificando, né? Exato. Quando você quiser perguntar ou interromper, pergunte que eu falo demais, aí geralmente a gente fala demais. Aí, eu estou dizendo, é muito bom isso, quando a gente entra na universidade, que a gente tem esse leque de opções de fazer as eletivas e as optativas, que a gente pode agregar valores ao nosso curso, né? Inclusive, tem uma pessoa aqui que já foi entrevistada aqui no Papo de Calçada, é o Leandro. Leandro toca sax. Ele foi aluno da fundação que eu presidi. Depois, Leandro passou a ser maestro, que era um aluno muito exemplar. E hoje, Leandro também trabalha nas escolas como você. Eu trouxe ele no Papo de Calçada aqui. E era um menino bem tímido, viu? Bem tímido. E hoje a gente consegue ver um trabalho bem bacana. E é bacana quando a gente encontra isso, Carlos, porque até um certo tempo atrás, professor homem era muito pouco. Era mais mulheres professoras, né? E, de repente, a gente consegue ver professores jovens criando o amor pela educação e trazendo para dentro do cenário da educação
as suas qualidades e seus talentos. Porque assim, hoje, com a sociedade que a gente tem hoje, com as coisas que o mundo oferece e a tecnologia, aquele professor tradicional que chega na sala com a aulinha feita, escrever no quadro e passar a atividade, ele começa a sumir um pouco mais. E os professores estão tendo que se reinventar. Eles estão buscando os seus talentos e agregando isso à sua profissão. Então isso é muito bacana, porque na própria universidade, no curso de música, ele desperta seus discentes para isso. Né? Ele traz esse leque musical, mas é preciso, acima de tudo, que primeiro você goste de crianças, né? Ame a criança e, acima de tudo, seja tocado pela educação, porque para ser educador não é todo mundo não, professor não é todo mundo não. Você tem que ser tocado pela coisa. Primeiro passa a gostar de gente, e eu assistindo seus vídeos, eu vi que eu tenho algo parecido contigo, que eu também sou desse jeito, sou louco por criança, me jogo no chão, brinco mesmo, faço aquele movimento todinho. E a criança gosta, porque a criança termina aprendendo, sem ela nem se tocar, que ela está sendo educada, e está sendo apresentada a ela ritmos, que aí você vem com coordenação motora, tem um leque de coisas gigantesco. Conta pra gente, tio Carlos, como foi o seu primeiro dia de aula, enquanto professor. Eu digo primeiro dia de aula já com instrumentos, como você programou, e como foi a evolução desse processo, enquanto você professor, enquanto você como observador, que tem as crianças como o seu principal instrumento de repassar, não só o conhecimento, mas eu vejo que você traz o ritmo, eu vejo que você traz a poesia, você começa a agregar valores àquilo que você acabou de nos explicar, que você bebeu na fonte da arte plástica, você bebeu na fonte da música, você foi bebendo em diversas fontes que transformou o tio Carlos. Então conta pra gente como nasce o tio Carlos agora. Agora você acabou de nos passar a primeira etapa da sua vida. O Carlos Freitas, como funcionou? Chegou o Carlos Freitas, fez a faculdade de música, se identificou, fez várias disciplinas, agregou valores e aí nasce o tio Carlos. Conta pra esse cara aí eu gosto. Vamos lá. Como nasce o tio Carlos e conta pra gente essa evolução. Pronto. A primeira aula, eu tava com medo, né? Quinta série, um pouquinho maior, menino. Pra mim era pequeno, mas hoje eu vejo que eles são grandes demais. Uhum. Eu dei a aula que eu disse, rapaz, eu sei fazer isso. Eu saí com essa impressão. E os meninos gostaram, perguntaram se eu ia voltar. Depois eu dei aula no berçário, me descobri. E aí eu comecei uma pesquisa justamente porque não tinha tanto material que me subsidiasse. Por quê? O Foucault, agora eu vou trazer uma parte um pouco mais acadêmica, mas não chata. Ele vai dizer que nós temos em torno do nosso social instrumentos que nos regularizam. Por exemplo, ele tem uma parte de um capítulo de um livro dele, que é Vigiar e Punir, os corpos dóceis. Ele vai falar que a sociedade nos molda. Os nossos corpos são moldados. Menino tem que andar assim, menina tem que andar assim. E aí é um papo que você trouxe agora, que a educação infantil, ela era muito assistencialista. Então só tinha mulheres, justamente por isso. E aí quando o tio Carlos chega brincando, rebolando e dançando, fica uma coisa meio estranha. Tio Carlos ainda mas eu nunca liguei mesmo, então eu ia do jeito que eu ia. Mas as pessoas estranhavam. Por quê? Porque, vou trazer Freire agora, quando ele fala da educação bancária, nós que estávamos em sala de aula, nós só tínhamos o direito de pedir para ir no banheiro, com hora marcada, beber água e pronto. E eu tive isso em mente, né? Porque eu tive uma professora que me marcou muito, que é a professora Asternúzia. Ela, quando me via jogando bola no segundo ano do ensino médio, ela me colocava para dentro de sala, me tirava do jogo, pegava pelo braço e dizia, você é aluno para estar dentro de sala de aula, não é fora. E aí eu comecei a ver a importância de um professor que se importa com o aluno.
E não mais aquele professor que joga o conteúdo. E isso ficou na minha mente. Quando eu entrei em sala de aula, eu disse, eu não quero ser como a maioria dos meus professores. Não que seja culpa deles, mas foram da forma que eles foram formados. Isso. Quando eu chego na escola de música, eu vejo um tradicionalismo ainda muito forte dentro da educação. Eu digo, pronto, então eu vou ser quem a criança quer que seja. Eu dou aula para a criança. Então, eu digo que a minha aula é uma bagunça estruturada. Por que uma bagunça estruturada? Porque ela tem uma fundamentação teórica muito densa, mas ela tem a simplicidade de uma criança. Então, de fato, eu jogo no chão, eu choro. Quando é preciso, eu faço birra. Quando a criança faz birra, eu faço também. Já teve aula de eu parar, me jogar no chão. Já levei chupeta para a aula, entrei chupando chupeta. Porque a aula é da criança, não é minha. A aula não é minha. É verdade. E quando eu planejo a aula, levo a primeira aula, eu dou na segunda-feira de 7h30, e eu termino na sexta-feira, está uma aula totalmente diferente. Pronto, no início da pandemia eu tinha 50 turmas. Então, aproximadamente 1.000 crianças que eu dou aula. São 1.000 seres humanos, pensamentos diferentes, lugares distintos, experiências diversas. Verdade. Então, eu tenho que ser diverso. Dentro da minha maneira de ser, de agir, de pensar, de me comportar. Uhum. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula que uma criança ela quer falar, a aula para na hora, mesmo que ela queira dizer que ela tem o lápis colorido. Mas a aula é dela, o momento é dela. E aí que nasce o tio Carlos. Porque quando eu procuro material, não tem. Eu digo, pronto, lembrei de Ponta Negra, lembrei lá do Potengi, que a gente fazia os nossos próprios brinquedos. E aí começa a trazer um desenvolvimento não apenas do ritmo, não apenas da pulsação, da percepção musical, mas sim a música como desenvolvimento humano. Isso. A música como um fator preponderante para que o ser humano ele possa enxergar uma sociedade com mais amor, com mais fraternidade, com mais carinho, com mais diversidade, com mais aceitação. E aí começa o tio Carlos a surgir. Porque eu digo, não, eu não vou só me ater a chegar aqui, tocar um instrumento, a criança bateu, isso é música. Eu digo, não. Gente, aí eu encontrei o pensamento morraniano. E tem um amigo meu que fez o mestrado dele dentro da complexidade da aprendizagem. E aí eu digo, pronto, aí descambou mesmo, que aí eu comecei a ler Morin, eu digo, pronto, é isso que eu vou fazer. Então é uma mistura. Eu tenho pai, tenho filho, tenho desobediente que eu fui, tenho o cara que saía, que não queria assistir aula, tinha um cara que conversava demais, mas tinha um cara que gostava também de estudar. Então é uma mistura, que são vários elementos que nós encontramos em sala de aula. Tem a birra, tem o não querer falar, tem tudo. E aí nasce o Carlos dessa forma. Por quê? Porque eu vi que a criança, ela tem a necessidade de se expressar, ela tem a necessidade de interação. E eu não podia ser um cara um tradicional dentro de uma perspectiva. Porque assim, Ramon, vamos lá. Nós estamos em escolas organizadas como no século XVII e XVIII. Fomos formados por professores que viveram no século XX. Nós somos professores dando aula para criança do século XXI. E aí, como é que o próprio Mário Sérgio Cortella ele fala disso? Como é que eu, dentro dessa subjetividade, vou expressar, vou permitir que a criança se desenvolva? Então, das escolas que eu antes mesmo de assumir, eu digo é o seguinte: a minha escola, a minha aula, ela é show, porque ela é em formato de show, ela é contação de história, ela é bagunçada. Uhum. Hoje, atualmente, né, eu dou aula na escola, uma das escolas que é linda, que é Complexo Noildo Ramalho, que é escola doméstica. Né? E um dia desse eu estava dando aula, aí
Isso. Aí a minha coordenadora Sandrinha recebeu uma ligação, e aí era a nossa diretora, né, Lucila Ramalho, dizendo: Sandrinha, o que danado é isso? Aí Sandrinha disse: não, é carro que está dando aula, né? Porque o moído eu levo tambor, eu levo tudo. Que zoada é essa? Pronto, estava lá do outro lado. Porque tradicionalmente é uma coisa onde você entra os meninos em roda e vai ali trabalhar trabalhar a música. Mas eu comecei uma disciplina no de arte com a professora Karenine, que aí eu trago Foucault novamente, e trago também o Merleau-Ponty, que vai falar que o corpo ele não se dissocia da mente. Você tem que dizer, o corpo vive, Ramon. O corpo vive. Então não tem como você dissociar. Então não é música só porque você toca um instrumento musical. E você vai precisar desse balanço, desse ritmo interno. O corpo fala, né? O corpo fala. Você vai precisar de uma desenvoltura para uma apresentação que daqui a 20 anos pode te ajudar numa apresentação de de uma monografia, de um TCC, de um projeto. Então, o pensamento das artes, o que nós temos como pensamento grego de educação, que ainda nos influencia, eu acho que ela está muito evidente no meu trabalho. Porque não é a música pela arte, é a música como um desenvolvimento integral do ser humano. A própria BNCC ela vai falar. Mas será que nós, professores, somos capazes de internalizar e praticar isso? Eis a questão. E aí eu vi que o que nós tínhamos ao nosso redor, como pau, como cano, como garrafa PET, é um material sonoro riquíssimo para pesquisa, para descoberta, para ressignificação, para a construção, para a modificação. Dos mais variados níveis de vivência. Você pode pegar o mais tímido como o mais experiente, junta todo mundo, onde a criança vai ajudar. E por aí vai, sabe, Ramon? Então, não tem uma coisa fechada. E aí o tio Carlos surge, porque as crianças não é professor Carlos. Professor Carlos. Não, professor Carlos não, é tio Carlos. E aí a criança passa para o pai. E aí os pais me chamam de tio Carlos, que eu acho massa. Eu estava conversando com a minha professora. Me chama de tio Ramon. Pronto. Alguns não gostam, beleza, respeito. Então, até eu estava conversando com uma professora minha um tempo atrás, que foi eu fiz umas disciplinas de aluno especial lá no mestrado. E ela me chamou de tio Carlos, eu achei isso massa. Porque virou um nome próprio agora, né? As minhas coordenadoras me chamam de tio Carlos. E os pais me chamam de tio Carlos, as crianças. E aí nasceu o tio Carlos. Aí, olha, tem uma coisa que eu achei muito bacana, porque você, além de músico, além de professor, você é um empreendedor, né? Porque o tio Carlos, ele virou um nome, virou uma marca, mas tio Carlos é artesão. Eu andei brechando seus vídeos, eu andei olhando o que é que tu faz. Tu faz um kitzinho que tem tambor, que tem as bandeirolazinhas. Gente, esse professor, ele confecciona em casa com material, um kit de instrumentos, para poder as crianças acompanharem. Gente, é a coisa mais bacana do mundo. Conta pra gente como foi que você desenvolveu esse seu lado empreendedor na confecção dos instrumentos, que é muito bacana. Rapaz, isso foi um acidente. Porque é o seguinte, o que é que aconteceu? O pensamento foi trazer agora para a pandemia um material que a criança pudesse ressignificar, o que Piaget vai falar, quando você ajuda na construção do ser humano, você também trabalha as suas subjetividades. Verdade. E aí eu comecei a fazer instrumentos musicais em formas de bichinhos. Eu fiz um boi, fiz uma cobra, e cada um tem nome, tem uma vida, tem um significado, vem de um lugar diferente. Eu fiz um chocalho de meia, que um é lá da Jamaica, aí conheceu o primo dele lá no Maranhão, que aí depois
veio agora para pipa, eles vieram, e o moído acontece. E aí, o que é que eu pensei? Eu digo, gente, nós não vamos poder compartilhar o material com a volta às aulas. Porque nós estamos na pandemia, nós não temos vacina, nós não temos como compartilhar o material. E aí, o que é que acontece? A criança, ela precisa muito mais do que corpo e movimento. É importante? Muito importante. Mas, para além desse estímulo, nós precisamos de movimentos de lateralidade cruzada, frente para trás, cima para baixo, bater, percutir, raspar, chacoalhar. Por quê? Tudo isso, Ramon, contribui para outra coisa que muita gente ainda não atentou, que é para o desenvolvimento fonológico, para o desenvolvimento da alfabetização, que são coisas que começam a ser exploradas e pesquisadas. E aí, o que é que acontece? Eu fiz esse material, eu disse, não, eu vou fazer esse material, fazer uma quantidade grande, porque quando voltar a gente retornar às aulas, eu vou compartilhar, depois a gente organiza, faz a asepsia tudo direitinho e tal, mas não dá tempo, porque as aulas, elas são rápidas, as trocas de aula, né? E aí, uma diretora minha chegou e disse, Carlos, esse material, ele é um material muito bom. E nós podemos adotá-los como um material didático para o próximo ano. E aí, o que é que acontece? Outro problema. Primeiro, não se tem materiais específicos, instrumentos musicais para criança. Ou você tem brinquedo, que tem um bom visual, mas não tem um som, ou você tem instrumentos originais, que são pesados, são caros, a criança pode se machucar pelo peso, pelo tamanho. Não é adequado para a criança, né? Não. E aí esse trabalho, ele já vinha numa pesquisa muito densa, que inclusive em novembro eu apliquei um curso no Congresso Regional de Educação Musical da Associação Brasileira de Educação Musical, abordando a construção de instrumentos em sala de aula e virtualmente. E aí nasceu esse projeto, que virou um projeto empreendedor. Mas foi por acaso, foi eu digo um acidente, porque eu não tinha tentado para isso. E aí, oficialmente, eu lanço aqui, né? Obrigado por perguntar, mas que esse material ele entrou hoje como um material didático, como um material pedagógico, que outras escolas já me procuraram, mas como é uma ideia nova, né? Eu estou ainda tirando do forno ali as ideias, investindo em material. Fiz um curso básico agora de pintura automotiva com um amigo meu, para poder entender mais, dar uma qualidade melhor, mas priorizando... Aí isso mexe um pouco com sua estrutura de casa, né? Onde é que você confecciona tudo isso? Nossa, Ramon! O que foi preciso para você começar, porque tem uma hora que você faz o primeiro tambor, você faz o primeiro ganzá, mas na hora que você for fazer 20 tambor, 20 ganzá, ele já requer uma outra logística. Como foi que você fez para transformar, de repente, uma coisa que você criou e, de repente, a coisa começou, né, a confeccionar em série? Porque isso é bacana demais. Além de ser uma coisa inovadora, ele se torna uma saída, né? Se torna uma saída, porque você, de repente, tem uma outra renda, você se descobre artesão, aí você busca essas qualificações. Olha, gente, vocês que estão assistindo aqui o Papo de Calçada, a gente está conversando com o tio Carlos, ele que é músico, ele que é artesão, professor, né, formado em música, e traz aqui para a gente um pouquinho de sua história, e que é muito interessante, e que é muito inspirador, né? Porque, de repente, não é só o professor na sala de aula, é o artesão que trabalha em casa, que vende aquele produto que você confecciona e que é um instrumento de sala de aula. O aluno aprende com você a manusear, mas ele em casa manuseia e de si retira várias coisas, né? Porque a criatividade é infinita. Tem alguma coisa para mostrar? Muito bom. Você tem algum instrumento aí pertinho que a gente possa ver?
Deixa eu pegar pedir para minha esposa. Amanda, pegue algum instrumento, alguma coisa que a bateria ali também. Ramon, é o seguinte, essa ideia, de fato, ela surge como uma negação ao meu trabalho. Né? Quando eu estava na graduação, pronto, essa aqui foi uma bateria que eu desenvolvi, tá? Deixa eu afastar aqui. Pronto. Essa aqui é uma bateria, tá? Ela... Certo? Que bacana. Com durabilidade também, né, do material, que, como eu falei, né, antes. E aí tem o ganzá, cano de PVC, isso aqui. E aqui é o guiso. O tambor, ele é mesmo modelo da bateria. E aí, por que surge o trabalho, né? Eu ouvi na graduação que nós, professores de música, nós seríamos uma sub-área da educação. Ou fomos tratados assim, ou muitos se enxergam assim. E aí um professor meu chegou para mim e fez, eu queria ver onde é que você coloca música nesse seu trabalho. Porque eu vi em fotos e eu queria ver onde é que estava a música. Ele não enxergou, né, o que tinha. Porque, ao meu ver hoje, a visão que ele tinha estrutural do que seria uma educação musical está regada dentro de um pensamento tradicional. Isso. E aí, esse material ele surge pelo discurso que eu ouvi que professor de música não daria uma boa aula se ele não tivesse uma estrutura que a escola, ela não, pelo alto custo disso, ela não tem. E aí começam os primeiros instrumentos, para que as crianças elas tenham a oportunidade de vivenciar esse processo. Começa o primeiro, o segundo, o terceiro, aí você se corta, aí você para, pensa, erra, extrai material, refaz, pensa como é que vai ser executado esse instrumento. Minha esposa me ajudou muito, porque ela tem muitas ideias, né? Porque ela também trabalhou num ateliê em Currais Novos, então ela traz essa decoração para esse instrumento. Eu entrei com a parte sonora, musical da experiência, e ela trouxe aí uma leveza para o material. Então surge com um levante de uma classe, sabe, Ramon? De dizer, eu sou professor, como você falou, nós temos diversas contrariedades, controvérsias. Mas eu sou professor de música, que ainda é uma de uma classe que é oprimida, que é machucada. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a classe artística é muito espremida, né? Pronto. Até na hora de reconhecer, ela fica no segundo plano, sendo importantíssima no primeiro plano. É incrível, né? Mas a gente faz isso com tanto amor que não é preciso que ninguém bote num papel para dizer que ela está no primeiro plano. Só é assistir a aula e ver o quanto isso é importante e isso impacta na vida das crianças. Né? Porque assim, Ramon, você é professor, rapaz, de música, vinge, e de criança, pronto, aí baixou tudo. Eu digo, me disseram assim, quando eu me vesti, eu comecei a me caracterizar, aí já é a parte artística mesmo, né, das artes, da dança, do teatro. Eu nunca tive experiência com teatro, mas já participei. E aí eu me vesti de palhaço a primeira vez. Ramon, o meu telefone começou o WhatsApp. Poxa, você virou palhaço? Você deixou de virar um odontólogo para virar palhaço? O que é isso, cara? O que é que aconteceu? Você tá bem e tal, não sei o quê? E eu fui triste pro banheiro e tirando a maquiagem e pensando, meu Deus, eu virei um palhaço, nossa. Sabe aquele egocentrismo, aquela vaidade,
Como se aquela fosse uma loucura. ofensa, né? Aí não, aí vem a humildade, pega a sandália assim, ou o sapato, ou qualquer que seja, uma luva, e dá 2 tapas assim para acordar e diz: quem é você? Isso é eu conversando comigo mesmo, né? Coisa de artista mesmo, doido, né? Eu sou assim. Quem é você? Quem é Eu sou você? desse modelo. Quem é você para ser melhor do que um palhaço? Eu pensei, né? Assim, do nada. Eu disse, rapaz, realmente eu não sou ninguém. E muito menos melhor do que um palhaço, que é tão importante. Nesse momento, eu encontro um dos caras que é decisivo também na minha vida, que é o Washington Oliveira. Ele é fotógrafo, tem um trabalho maravilhoso, mas ele foi por muitos anos animador, recreador. Ele chegou, bicho, sabe, Deus colocou o cara na hora certa. Ele olhou para mim e disse: não é que você não tem o controle da sua turma, mas é porque os meninos, quando eles estão na tua aula, eles entram num processo de euforia tão grande que eles não conseguem se conter. Não é que seja desobediência. E aí veio aquela ducha, sabe, Ramon, assim, e dizer: bicho, olha a quantidade de coisa que você pode trazer. E também teve um fato que eu não vou poder contar, mas eu vou só relatar, muito triste, que aconteceu com um aluno meu. E a mãe dele chegou para mim e fez: tio Carlos, você tem a certeza que você faz uma diferença enorme na vida de cada aluno seu. E esse fato, ele me despertou, Ramon, para que cada momento que seja de aula, porque é uma vez por semana. Tem escola que é 30, tem escola que é 50 minutos. Então a criança, ela passa a semana toda para extravasar, para brincar, para dançar, para pular, para bater. Então tem que ser um show. E eu disse, mesmo cansado, tem dia que eu estou muito cansado, porque nós somos seres humanos. Verdade. Mas eu tento levar o meu melhor. Seja, eu já dei aula, Ramon, com um lápis na mão, assim, um lápis e um quadro. Mas foi um aprofundamento de imaginação no quadro, desenhando, que a criança venha, imagine, desenhe seu som, classifique, vai para a construção de um músico. Volto a dizer, a importância que nós temos quanto educadores, quanto artistas. E essa educação que nós aprendemos na rua, essa diversidade que nós aprendemos na rua, que nós podemos levar para qualquer área do conhecimento. O ano passado eu tive um problema de dores musculares, coisa dos caras tá chegando nos 40, né? E eu cheguei no consultório, e aí, dor nas costas. E aí o médico, quando perguntou a minha profissão, disse que era professor de música, e a gente começou a bater um papo. No final da consulta, ele estava chorando. Chorando, não aos berros, mas lacrimejando, porque ele disse: cara, eu sou um guitarrista frustrado. E eu estou aqui hoje lhe atendendo porque meu pai não me permitiu a desenvolver o meu lado artista. Então, eu faço o que eu faço, mas eu sei muito cruel. Mas eu seria mais feliz seguindo a profissão que realmente eu queria. Então, aquilo ali foi um revigorar para mim, entender que eu segui o que eu queria. Então, a desvalorização da arte ou da educação, eu acho que ela vem mais como um pensamento opressivo de tentar conciliar, conseguir colocar todo mundo dentro de um padrão, dentro de uma caixa, assim como o Descartes pensa, né? Tudo estruturado, tudo fragmentado, do que propriamente
o que o Mohan vai falar nas suas diversas escolhas, nas suas múltiplas, dos seus múltiplos pensamentos. E essas ideias, Ramon, ela assusta as pessoas que estão acostumadas a pensar em caixas. Olha, a minha calça, rapidinho, a calça do tio Carlos, que eu pedi até para pegar, né? Então geralmente, eu dou aula assim. Olha a calça, gente, que trabalho, olha que bacana. Eu dou aula assim, porque é isso que é criança. Não é o lúdico só no texto que eu escrevo, ou só de boca, ou só no meu discurso. Eu não posso viver apenas o discurso. Eu tenho que viver o meu discurso, não só no discurso. Eu tenho que viver na pele, na carne. Dormiu, arrasou. É isso aí. Eu acho que é muito importante. Quando você tem o talento, mas o visual encanta os olhos da criança, a informação que tem na sua roupa, ele abre para que você abra discussões na sala. Você mostrou uma calça, tem um macaquinho. Esse macaquinho tem música, tem um macaco que perdeu o rabo, tem tanta história que você pode estar em volta disso. O meio ambiente, você traz muita coisa, proteção animal, e isso abre uma discussão com a criança que na brincadeira, que com a música você consegue ensinar bem melhor do que o formato tradicional. Gente, isso é importantíssimo. Com o que a gente vive hoje, os professores terão que se repaginar um pouco. A gente viu agora recente que a saúde era de mentira. Era tudo maquiagem. Porque quando realmente se precisou da saúde, foi o colapso e milhares de vidas se foram. As pessoas, né? E quando a gente olha para o lado da educação, eu costumo dizer que a saúde estava de jaleco sem calça. Quando chegou na pandemia, caiu o jaleco, ela ficou nua. E a gente conseguiu ver a saúde do Brasil como realmente ela é, porque são bilhões por anos e anos sendo jogados para investir e os corruptos políticos fazem de conta aquilo que eu disse, a escolinha da frente pintada com a placa bonita, o sorriso banguelo. Porque você, quando chega na realidade de hoje, que você encontra as pessoas morrendo em casa, em portas de hospitais, da mesma forma a gente enxerga na educação, professores morrendo sem moral, professores morrendo sem cursos para se atualizar, tem que tirar do seu próprio bolso, enquanto não se ganha nem os direitos que tem. Eu estou dizendo isso no sentido geral, que o professor ele merece ser mais reconhecido e também ser investido nele, né? Porque o professor ele precisa desses investimentos. E como você é um cara novo, né? Você chega com a educação atual, você chega com a base, mas em cima dessa base você traz o mundo de hoje. Você traz o mundo de hoje. Você traz a realidade. Na realidade de hoje não é a de ontem, porque existe outros costumes, outras manias, outros equipamentos, não é mais o livro, é o celular, né? No meu conto de Chapeuzinho Vermelho conhece o Lobo Mau nas redes sociais. Porque a gente tem que trazer para a atualidade. E se você não traz, o aluno mesmo ele lhe cobra. Que ele vai dizer, mas já sei dessa história. Não é interessante. Então, a música, o figurino, a mistura de artes, e porque todo diálogo com um aluno é um fator educacional. E quando você é um farol de cores, de música e de poesia, a criança ela fica apaixonada. A criança, ela assim, porque o professor ele é a segunda inspiração após o pai e a mãe. A criança ela tem o espelho de casa dos pais, mas na escola ela passa a admirar o professor. É por isso que eu encontro alunos hoje que já são adultos, casados, com filho nos braços, e quando me chama de tio Ramon, eu me encho de orgulho. Porque o tio Ramon, ele veio acompanhado de amor, de carinho, principalmente de atenção, porque a criança, quando ela não gosta, ela faz questão de mostrar. E quando ela gosta, então, ela beija, ela abraça, ela quer agradar, ela joga a gente lá para cima. Não existe a criança falsa.
Existe a criança sincera. Falso é o adulto que chama a criança de falsa, mas a criança era sinceríssima. E quando você consegue ter o amor coletivo dessas crianças, é porque você está fazendo realmente o que elas precisam. Ou se você joga essas crianças na sala de aula com um professor que não se atualiza, ele vai ensinar A, B, todo mundo respondendo, que cor é essa? Já os alunos estão virando cadeira, virando mesa, estão brincando. E o professor fica dizendo, aí depois vai dizer, seu filho é cruel, ô menino cheio de energia. O que é que está acontecendo em casa que ele não presta atenção às aulas? Gente, não é assim. Mudaram os tempos. E você tem que agregar valores. A educação hoje, ela não é só a educação de matemática, inglês e ciências. Ela é uma educação ambiental, né? Que vem a consciência. Ela é uma educação musical, porque imagina um mundo sem música. Não precisava nem de pandemia, o povo era tudo pulando de punhado em cima dos prédios. Então, quando a música chega para ensinar, porque na música você ensina a soletrar, você fala das cores, dentro da música você joga sua aula, em vez de você estar falando, você canta. As crianças cantam contigo. E quando elas vão embora cantando aquela musiquinha, elas nem se tocam, que elas aprenderam o que você quis passar. E esse artifício, ele é fantástico. Como eu digo aqui no nosso Papo de Calçada, que é extremamente necessário que exista música nas escolas. Como existe psicólogo. Porque você vê hoje os quadros das escolas públicas, eu estou falando na escola pública, porque a particular já tem isso, mas a pública não. Na escola pública, você não tem o professor de música, que já era para estar lá nos concursos, para abrir para a galera que sai da faculdade ingressar, dar o seu melhor e, através da música, educar. Né? Mesma coisa eu digo com os psicólogos. Cada escola era para ter um psicólogo, porque o professor ele termina virando psicólogo e professor. Bom, é muito bom quando eu trago para o Papo de Calçada um professor como você, como eu já trouxe aqui o Leandro, como eu já trouxe o Igor, sabe? E dentre tantas pessoas boas, a Aline e Cristiane, são tudo pessoas que amam crianças, têm uma trajetória na educação infantil linda, e eu acho fantástico para que os novos professores que estão se formando, os novos músicos que estão se formando, eles entendam que além do palco, eles têm a opção da sala de aula. E que na sala de aula eles fazem show todos os dias. E que a plateia é muito sincera. A plateia, quando ama, ama. E quando passa gente de tio, não é só porque é o tio da escola, é porque o tio é massa, o tio é interessante, o tio canta, o tio toca, o tio tem cores. E a gente cresce com aquela imagem do tiozinho na cabeça. E é por isso que não se perde a prática de chamar de tio. Eu jamais... As professoras que marcaram a minha infância, até hoje eu chamo tia Neidinha, tia Neide. Eu vejo na rua, eu chamo de tia, e eu tenho um prazer de chamar, porque parece que eu remeto à minha época, sabe? Em 2 segundos eu volto a ter 3 anos de idade e olhar, tia Neidinha, oh, coisa gostosa. E dar um abraço, dar um cheiro. Eu vou embora para casa cheio de memória, sabe? Os passarinhos vão aqui em cima, tudo cantando, e a memória vai comigo. Lembra, vem várias coisas no momento na cabeça. Então, assim, eu queria aqui dizer a você que é uma inspiração para a gente, tá? Para o nosso Papo de Calçada. Eu deixo o nosso programa à sua disposição. Quando você quiser lançar algum instrumento, for dar algum aula. Quando você for lançar algum livro, que eu sei que não fica só na música, porque essas crianças lhe dão tanta inspiração, elas lhe enchem de tanto amor, que vai surgir uma historinha que você já deve ter criado, uma composição que já vai ter que fazer uma animaçãozinha. Eu já vi que existe o avatarzinho do tio Carlos, que já é o bonequinho dos adesivos. Então, assim, isso é muito bom. É bom porque passa a geração de hoje, mas amanhã tem outra geração que vai continuar curtindo tio Carlos, né? Isso é muito bom. Olha, gente, a gente está conversando aqui com o Carlos Freitas. Agora eu vou tentar chegar lá embaixo onde está o estúdio montado
para me poder ler as mensagens e a dedicação do final. Eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Ramon, posso falar um pequeno pensamento que eu estou aqui? Pode ser. Uma das primeiras escolas que eu dei aula foi um projeto social, tá? Que estava vinculado à Escola de Música da UFRN. E certa vez, dando aula, e a minha diretora chegou e disse o seguinte: Carlos, eu recebi uma reclamação da professora de História e ela perguntou se você poderia dar aula ali, debaixo da mangueira, que era de fora da escola. Eu digo, professor, diretora, eu chamei ela de professora, eu digo, a professora disse, eu não concordo com isso. Eu disse, professora, não tem problema, eu dou aula debaixo do pé de mangueira, porque ali nós temos muitos sons, nós temos a natureza, nós temos a paisagem sonora, mas também ela pode ir lá para fora com seus alunos e contar sobre a história do Brasil debaixo de um pé de mangueira. Ela pode levar os alunos dela lá para debaixo do pé de mangueira e explicar por que as nossas matas estão sendo e foram derrubadas, como a Mata Atlântica, porque houve essa necessidade, ou porque a região que nós estamos aqui nesse momento teve que abrir mão do seu gado e mandar para o interior do estado, porque foi plantado cana-de-açúcar no período colonial. Então, não é só a aula de música que pode ser lá fora, pode ser a matemática, pode ser a história, pode ser o que quiser que seja. Então, por que eu estou dizendo isso, Ramon? Para falar para os professores que, além de sala de aula, existe um universo que nós podemos explorar. Nós podemos ter o que nós quisermos. Nós podemos ser empreendedores, como eu estou sendo agora. Nós podemos ser pesquisadores, como eu sou pesquisador. Nós podemos ser professor de criança, como eu sou. Nós podemos ser músico, nós podemos não ser nada. Mas que quanto mais professores tiverem um levante, eu não estou falando de meritocracia, não, mas que cada professor, ele tenha dentro de si o seu valor e a sua importância, não é essa importância de botar uma bandeira na mão e fazer uma greve, não, também é uma das possibilidades, mas que traga inovação, que traga um respeito, que esse professor, ele saia da sua zona de conforto e vá pesquisar. Eu estou dizendo isso porque eu já apliquei vários cursos. E às vezes quando a gente traz algo novo ali e tal, o pessoal já dá mais, né, que está ali naquela zona de conforto, já está mais esperando a aposentadoria e tal, bababá, fica naquela, mas eu vou sentar e tal. Quando a gente vai dar um curso, geralmente o professor ele senta lá atrás. Em compensação, quando ele está na aula, quer que o aluno fale, quer que o aluno esteja lá na frente e tal. Então é que esses professores, eles inovem, eles decidiram ser professor. Professor não é eu estou professor, não, eu sou. Porque professor ele ganha pouco. Mas por que será que ele ganha pouco? Será que há um problema só estrutural, político, ou pensamentos? O que é que tem por trás que não deixa que esse professor tenha valorização? Será que nós vamos ser valorizados apenas sentados na cadeira, repassando o que nós aprendemos há 30 anos atrás? É um questionamento, sabe, Ramon? Que é o que pensar. Porque um cara que hoje era para ser uma sub-área da educação musical. Tem o Pedro aqui, ó. O Pedro foi um dos meus primeiros alunos. Hoje ele mora, se eu não me engano, é Alexandria. Beijo para você, Pedro. Tenho o maior orgulho, volta e meia a gente se fala. Meus fofos e fofas estão grandões agora, né? Moças e rapazes. Eu já tive vários, estão tudo grandão, mas eu ainda só tenho o Ramon. Então, Ramon, fica o desabafo
né, fica o desabafo para que realmente nós consigamos acordar. Então, se nós queremos um lugar no espaço, que não é de boca que você vai reivindicar apenas, mude o seu espaço, mude o seu ambiente, contagie. É fácil? Lógico que não é fácil. Ramon, nós, artistas, nós sabemos que não é fácil e nem será. Nunca será. Porque as possibilidades que nós temos ao nos envolvermos através da arte é muito maior do que apenas nós termos uma formação linear e apenas uma visão. Então, professores, se vocês querem melhoras, melhorem, inovem. É fácil? Não. Vem do nada? Não. Se inspirem. Em que quiser, sei lá. A palavra, você chegou na palavra-chave, inspiração. A pessoa tem que se inspirar. Quando você ama o que faz, você não para de se inspirar. Você continua se inspirando e continua se encontrando, né? A inspiração é a palavra-chave para tudo isso. E, por sinal, eu quero aqui elogiar centenas de professores que eu conheço, que são professores que estão hoje... Eu tenho muitos professores e professoras que se tornaram contadores de história, estão entrando nesse viés, estão agregando valores às suas aulas, professores que estão escrevendo livros infantis, estão indo para a sala de aula com cores, com seus personagens, e dando a ludicidade da criança e, ao mesmo tempo, trazendo a literatura como carro-chefe para que as aulas se tornem um pouco mais interessantes. Parabenizo a todos. Eu sou fã de professor, sempre gostei de ser professor, amo, né? Eu sou artista, mas já dei aula a mais de 5.000 alunos com a questão de projetos culturais, montagens de espetáculo. Então, tem muita gente que diz assim, tu fosse professor, fui. Ensinei teatro, ensinei dança, ensinei uma série de coisas. E é tão gostoso tudo isso, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, esse papo com você e até de madrugada dentro, que está muito bom. Mas a hora da gente está chegando. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a você pela sua disponibilidade, deixar o meu agradecimento pela receptividade que você teve ao lhe convidar para o nosso programa. Agradecer a Henrique Neto, produtor, e a Leine Maia. São um casal gentleman, parceiros, faço trabalhos em parceria com eles, tenho o maior carinho e amizade. E dizer que muito obrigado a eles, porque eles foram um dos que me impulsionaram a buscar conhecer quem era Tio Carlos. E assim, seja bem-vindo também ao meu leque de amigos, porque todos que eu entrevisto aqui, eu tenho o prazer de ser amigo de vocês e dizer que o nosso Papo de Calçada está de portas abertas. Sempre que você tiver algo novo, que você quiser reportar alguma coisa, quer fazer uma live aqui na Calçada, que nosso Papo de Calçada tem gente do Brasil todo que curte, que assiste. Tem gente que assiste no dia seguinte, fazendo as coisas em casa, porque nosso povo é esse. É o dono de casa, é a dona de casa, são os pais dos alunos, avós dos alunos, e aqui estamos nós para contribuir com um mundo melhor. Eu quero deixar aqui a mensagem com você, e após a sua fala, a gente encerra com a nossa mensagem. Fique à vontade. Obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, né, pelo espaço. Confesso que eu estava nervoso, porque geralmente as lives que eu faço, ela tem um cunho acadêmico, né? Então, geralmente, aumentou isso na pandemia, né? Então, geralmente foram lives que falavam para um público mais específico, mas aqui eu fiquei imaginando o que seria falado, né? E de acordo com o que eu ia assistindo você falar, eu ia me identificando ainda mais com a tua fala, me identificando com as vivências do que você falou. O que você trouxe desse projeto social, como eu te falei, retrata um pouco da minha infância, porque eu morava de frente a um clube de mães. E só tenho a agradecer os fofos e fofas do Tio Carlos, os pais dos fofos e fofas, as escolas que me permitem desenvolver esse trabalho. E quero deixar aqui para você, quando nós tivermos um momento oportuno, que possamos nos interar, nos relacionar, eu me comprometo de você escolher um local, escolher um lugar
que a gente possa fazer um dia com muita brincadeira, com muita musicalização, com muita contação de história, que aí entra outro personagem que você entrevistou, que foi a da Luzinha também. Eu já vi muitas coisas dela. Então, é fantástica. Então, esse projeto social que você faz, esse trabalho, pode se sentir à vontade para uma vez, ou quando você precisar, me convidar para a gente fazer essa brincadeira, tá? Agradeço demais. Eu estou com o coração tão cheio de gratidão que eu já tenho que pensar como é que eu vou juntar tudo isso, porque eu tenho que juntar agora você, Daluzinha, Bistec e Bochechinha, essa turma toda eu vou juntar. Eu garanto que a gente... E dentro desse angu vai sair muita coisa boa. Pode acreditar. Vai ser lindo. Obrigado. Já é algo para se pensar para o Dia das Crianças, o próximo Dia das Crianças, no próximo ano, né? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Vamos amadurecer a ideia. As nossas crianças merecem. Muito obrigado. Tio Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por participar da nossa calçada. Desculpe nossos atropelos de hoje, mas tudo deu certo. Tudo deu certo. Porque não tem estresse não, é ao vivo, então qualquer cantinho é o cantinho, né? Muito obrigado. Jesus lhe abençoe, gente, todos vocês que estão aí, brigadão pela presença no nosso Papo de Calçada. Querido, um abraço bem forte, nós que fazemos essa calçada, a calçada mais famosa do Brasil, tá bom? E amanhã nós temos Papo de Calçada aqui às 8 horas da noite, Papo de Calçada, Arte de Natal, sob o patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Prefeitura do Natal e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tio Carlos, querido, um abraço. Fique com Deus. Bom. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tenha uma noite maravilhosa. Tchau. Quero abençoe a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.